Obrigado, queridos. Fica comigo aí. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Sabe, o Senhor colocou algo no meu coração para falar nesse culto do Espírito. E eu creio que o Senhor, Ele sabe o que faz. E nós vamos sair daqui instruídos pelos céus nessa noite. Amém. E o que o Senhor colocou no meu coração para falar é sobre o rio de Deus. Diga, o rio de Deus. Sabe, os rios de Deus, eles são uma figura, biblicamente falando, eles são uma figura da alegria, uma figura da cura, uma figura da provisão e da frutificação que há na presença de Deus. Sabe, esse momento tão sublime que nós estávamos aqui, nós estávamos, sabe, imergindo nos rios de Deus. Os rios falam do Espírito Santo de Deus, é os rios de vida, os rios do Espírito. E esses rios, eles carregam essa mensagem, a mensagem de uma alegria que nós não encontramos em nenhum outro lugar. Sabe, em momentos como esse de adoração, onde os rios de Deus estão fluindo e nós estamos, sabe, mergulhando nesses rios de Deus. Não são rios naturais, são rios espirituais. Nesses momentos, pessoas, elas são curadas, pessoas são libertas de depressão, são livres de opressão maligna. Sabe, pessoas são despertadas a terem ideias que vêm dos céus, para que elas se tornem mais efetivas em momentos como esse. Porque Deus é capaz de fazer em fração de segundos o que nós não poderíamos fazer a nossa vida inteira tentando na força do nosso braço. E sabe, a Bíblia fala sobre esses rios, rios de alegria, rios de cura, de provisão, de frutificação. Tem inúmeros textos que falam sobre isso, mas quem me conhece há mais tempo sabe que eu não poderia falar dos rios de Deus sem citar Salmo 46. E eu vou explicar para você. Eu amo a Bíblia como um todo, mas existem alguns textos que eles ganharam o meu coração. Eu me converti num culto onde estava sendo ministrada uma palavra justamente do Salmo 46. E eu me lembro como se fosse hoje aquele dia, onde aquele pastor abriu aquela boca dizendo que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e é o nosso socorro bem presente. Eu já poderia ter ido embora a partir daquela palavra, sabe, porque aquilo foi a resposta que eu precisava. Mas eu quero citar 2 versículos que estão nesse salmo, que é o versículo 4 e 5 de Salmo 46. Se você quiser acompanhar comigo, diz assim. Salmo 46, versículo 4 e 5 diz assim: um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nesta cidade, e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. Sabe, esse rio que o salmista está falando é o rio de Deus representado pela presença do Espírito Santo em nós. Quando ele fala, há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, diz em outra versão. Está falando a nosso respeito, porque nós somos o santuário das moradas do Altíssimo. E esse rio, ele produz o que? Alegria. É uma alegria que não é baseada em coisas externas, é uma alegria baseada em algo dentro de nós. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Esse Espírito Santo de Deus que habita em nós e que se movimenta em nós, ele é capaz de transformar uma tristeza que veio de fora para dentro em uma alegria que vem de dentro para fora e manda a tristeza embora. Sabe, eu ainda quero ler com você Ezequiel 47, eu não vou ler todo ele agora, eu vou ir pegando textos aqui, mas Ezequiel 47 também é um texto profético, que fala do poder desse rio de Deus, que flui da vida de cada cristão cheio do Espírito. Entenda, é um rio de Deus que flui da vida de cada cristão cheio do Espírito. Mas antes de ler esse texto,
eu quero colocar você dentro do contexto, para você entender melhor aquilo que o Espírito Santo de Deus está querendo comunicar aos nossos corações. O desejo de Deus é que eu e você tenhamos uma compreensão espiritual daquilo que está sendo falado. Não tente entender de forma natural, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e você está num culto do Espírito, ouvindo uma palavra que é Espírito e vida, e ela precisa ser compreendida pelo Espírito. Amém, queridos? Então eu quero colocar você dentro desse contexto, para que a sua compreensão espiritual seja ampliada. Eu vou ler logo na sequência Ezequiel 47, mas nos capítulos anteriores a Ezequiel 47, o Senhor ele está dando instruções sobre a divisão das terras entre as tribos de Israel. Lembra? O povo saiu do Egito, da terra da escravidão, mas chegou um momento onde eles chegaram na terra prometida, e as terras deveriam ser divididas entre as 12 tribos de Israel. E nessa divisão, um espaço deveria ser destinado para a construção do templo. E a construção do templo deveria acontecer exatamente no meio das 12 tribos de Israel. Era um templo móvel, inclusive. Era um templo que era levado junto. Mas quando as terras foram divididas, o templo deveria ser construído no meio das 12 tribos de Israel. E eu queria projetar para você uma imagem. O pessoal da mídia tem a imagem aí, por favor. Eu enviei para vocês, eu acho que vocês têm aí, né? Pessoal da mídia, isso. Então aqui dá para ter uma noção. Aqui nós vemos as 12 tribos distribuídas, 3 tribos acima, 3 tribos abaixo, à direita e à esquerda, e no meio está o tabernáculo. E se você olhar, o que você está vendo aqui? Você não consegue vislumbrar uma cruz aqui? Então essa distribuição, ela foi uma orientação do Senhor, de como deveria acontecer. E o formato que se desenhou é um formato de cruz. E aqui é uma figura profética do Cristo que seria crucificado, porque no meio dessa distribuição dessas 12 tribos estava a tenda do tabernáculo, estava o templo, e aí dentro estava a presença do Senhor, ou seja, a presença do Senhor no centro. Assim como Jesus, que era Deus, se fez homem e foi pregado naquela cruz, nesta figura que aponta uma obra futura da redenção. Mas não é só isso, essa distribuição, ela também tem uma outra mensagem embutida aqui, porque a Bíblia, ela é carregada de mensagens. Deus é tão perfeito no que Ele faz, que qualquer pessoa olhando para isso, sem ler, apenas olhando, ela já consegue vislumbrar isso. Está vendo 12 tribos distribuídas, e no centro está a presença de Deus, e isso demonstra o quê? O desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. Agora entenda, dentro desse cenário aqui, Ezequiel ele tem uma experiência com o Senhor. Eu falei um pouquinho sobre isso no domingo, sobre você ter uma experiência com o Senhor. Sabe, uma experiência muda a nossa vida, muda a nossa história. Paulo teve uma experiência com o Senhor que mudou o seu destino. Sabe, tem pessoas que precisam hoje se deixarem ser conduzidas pelo Espírito, a ponto de terem uma experiência com Deus, para terem seu destino mudado. E dentro desse cenário, Ezequiel ele tem uma experiência com o Senhor, onde ele tem uma espécie de arrebatamento de sentidos, onde o Senhor o leva, sabe, dentro de uma visão espiritual. E dentro dessa visão espiritual, ele tem uma experiência muito poderosa acerca do poder do rio de Deus, que é o assunto que nós estamos falando hoje. Ezequiel, ele tem esse arrebatamento de sentidos, essa experiência poderosa com o Senhor, e ele tem essa revelação do poder que há nos rios de Deus. Lembrando que os rios de Deus falam do mover do Espírito, do fluir das águas do Espírito, e esse fluir traz cura, traz libertação, traz alegria, traz restauração, traz frutificação. Agora, nessa experiência, o Senhor fala basicamente, essa experiência que Ezequiel teve,
O Senhor fala basicamente do nosso nível de intensidade, de entrega e de rendição ao Espírito. Sabe, todas as vezes que nós estamos num culto como esse, um culto do Espírito, tem todos os tipos de pessoas, todos os níveis de entrega. Tem pessoas que já chegam se quebrantando, tem pessoas que chegam se rendendo, tem outras que chegam, sabe, endurecidas, porque foram frustradas, tiveram traumas até mesmo dentro de outras igrejas, e acabam vindo para cá endurecidas, sabe, como espectadores, para ver se aquilo que está acontecendo não vai se repetir de novo, aquilo que aconteceu no passado não vai se repetir de novo, e acabam fechadas. E quem está fechado não recebe, quem está fechado não é tocado. E aqui o Senhor basicamente, ele fala disso nesse texto que nós iremos ler, de um nível de intensidade da nossa entrega e da nossa rendição ao Espírito. Ou seja, quanto mais eu me entregar, mais profundo eu irei em Deus. Eu só sei de uma coisa, queridos: aquilo que eu experimentei até aqui é pouco para mim. Eu quero mais. Eu sei que tem coisas que eu ainda não vivi em Deus. Sabe, a coisa mais importante da minha vida não é ser pastor dessa igreja, queridos. A coisa mais importante da minha vida é ser filho de Deus, é experimentar o que Deus tem. A coisa mais importante da minha vida é desfrutar de um ambiente da presença tão grande, que me torne melhor amanhã do que eu sou hoje. E eu quero, sabe, pelo Espírito conduzir a sua vida a ter essa expectativa também. Não basta ser crente, tem que ser intenso nele. Ou seja, quanto mais eu me entregar ao Senhor, mais a minha visão espiritual ela será ampliada. O texto que nós vamos ler revela isso. Porque tem coisas que só são reveladas na intensidade. Sabe que tem coisas que já são suas, mas Deus está esperando uma estrutura espiritual adequada ser construída no nosso coração, para que Ele possa entregar a nós coisas que já são nossas. Sem essa estrutura nós não teríamos suporte, nós não suportaríamos aquilo que Deus quer nos dar. É por isso que pessoas se corrompem com dinheiro, se corrompem com a vaidade, se corrompem com a suposta segurança financeira que tem. Elas se enfraquecem porque acham que elas por si só conseguirão alguma coisa, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma entrega, onde você descobre que tudo que você tem não vale nada diante de tudo aquilo que Deus tem. Sabe, a pessoa pode ser a mais rica que existe, se ela estiver na mesa de um hospital, ela se torna tão dependente quanto aquela pessoa desempregada. Precisa ser socorrida de alguma forma. A questão toda é que nós temos um Deus na nossa vida, que pode mudar cenários, que pode trazer alegria em vez de tristeza, que pode trazer cura aonde há doença, aonde há opressão, aonde há uma situação que está consumindo a nossa vida. Deus pode fazer infinitamente mais além do que tudo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Mas isso acontece nesses lugares em Deus. E é isso que o Senhor está dando, sabe, a Ezequiel, a experiência de uma intensidade, para ver o que ele não estava vendo. E Ezequiel 47, versículo 1 diz assim, Ezequiel 47, verso 1, vai projetar aqui, você pode acompanhar, diz: depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Que templo? Esse que nós acabamos de mostrar para você aqui. E esse homem que me levou de volta à entrada do templo é uma teofania, é uma figura do próprio Deus em manifestação. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por baixo da porta do templo. Da onde jorrava água, gente? Por baixo da porta do templo. Imagina você passando aqui na frente da igreja e vendo águas saindo por baixo da porta. Você diria, está alagando dentro da igreja. É ou não é verdade? Está alagando aonde? Se tinha água saindo por baixo da porta do templo, está dizendo o quê? Essas águas estavam nascendo aonde? Dentro. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar do lado sul. Ou seja, o texto diz que a fonte ficava dentro do templo. Talvez você não conseguiu encaixar ainda as peças, mas eu quero trazer luz para você, que lá em 1 Coríntios capítulo 6, diz que na nova aliança a qual nós estamos, nós somos o templo.
Naquela época era um templo feito, construído por homens. Na nova aliança, eu e você somos o templo do Espírito. Aonde está escrito isso? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Querido, escute, isso é tão importante. Saber que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Isso vai fazer você pensar mais antes de pecar. Isso vai fazer você pensar mais antes de cometer um erro, porque você está carregando Deus para dentro do erro. Escute o que eu vou dizer. Se você é o templo do Espírito Santo, você está carregando o Espírito Santo em todo lugar que você vai, até mesmo naqueles lugares onde não tem ninguém te olhando. Deus está dentro de você, vendo você pecar. Escute, se isso estiver acontecendo, tá? Não estou te acusando, eu estou trazendo um senso de temor. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Está dizendo que o Espírito Santo que foi dado por Deus veio morar dentro. Vocês não pertencem a si mesmo. Diga, eu não pertenço a mim mesmo. Nunca mais diga, eu sou dono do meu nariz. O dia que você é só dono do meu nariz é porque você não é crente. Porque um cristão, ele tem a sua vida entregue nas mãos do Senhor. O texto diz o seguinte: pois foram comprados por alto preço. Quem foi comprado é porque passou a ter um dono. E se nós temos um dono, nós não somos donos do nosso próprio nariz. Nós temos um dono que é o Senhor. Mas pastor, e meu livre-arbítrio? Escuta que eu vou dizer uma coisa: o crente tem Jesus. Quer dizer que você não pode escolher? Pode. A Bíblia diz que diante de você está o bem e o mal, morte e vida. Escolhe, pois, tua vida. Bênção e maldição. Escolhe, pois, tua bênção. Então, Deus não vai tirar de nós o poder de escolha, mas as nossas escolhas são pautadas pelo Deus que habita dentro de nós. Porque nós não queremos entristecer o Espírito Santo. Aquele que decidiu sair do monte para habitar dentro de uma caixa de madeira revestida de ouro, e decidiu sair de lá para habitar dentro de mim e de você. Eu não quero entristecer o Espírito Santo. Agora Jesus, Ele também associa a presença do Espírito Santo em nós com a fonte a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14 diz assim: mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Para um pouquinho, olha para cá, olha só. Sabe com quem Jesus está falando aqui? Com a mulher samaritana. Jesus teve sede. Foi até o poço e veio a mulher samaritana para tirar água. A minha pergunta é: Jesus tinha água? Tinha e não tinha. Ele não tinha uma água natural, ele tinha uma água espiritual. O que Jesus estava falando quando ele diz, se ele estava ali para tomar água porque tinha sede, ele não estava falando de água natural não. Ele diz, mas quem bebe da água que eu dou, perceba, Jesus só podia dar aquilo que ele tinha, e ele não tinha água natural, mas ele tinha uma água espiritual. E ele diz, aquele que bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ele estava falando isso para aquela mulher que veio tirar água. E diz, ela se tornará uma fonte que brota, aonde, gente? Jesus está dizendo, olha só, aquele que bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ou seja, uma vez que bebeu dessa água, falando do Espírito Santo, diz, ela se tornará uma fonte que brota, aonde? Da onde é que a água brotava lá naquela visão de Ezequiel? De dentro do templo. Vamos ler mais um texto de Ezequiel 47 para entender ainda melhor aquilo que eu estou querendo transmitir ao seu coração, pelo Espírito. Versículo 3, Ezequiel 47, versículo 3. Diz assim, o homem me conduziu pela água, diga pela água. Perceba, há um envolvimento aqui. O homem, ele não, sabe, Deus não conduziu Ezequiel ao olhar a água. Conduziu Ezequiel pela água, diga pela água. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Agora perceba que Ezequiel foi conduzido
pela água, ou seja, ele não estava apenas vendo, ele estava se envolvendo. Deixa eu dizer algo para você: se você quer ter a sua visão espiritual ampliada, não fique apenas vendo, se envolva. Isso nos mostra que nós nunca teremos uma experiência genuína com o poder do Espírito Santo, apenas vendo o que está acontecendo à minha volta, culto após culto. Não tem como. Eu só vou ter essa experiência genuína se eu me envolver com o ambiente do Espírito. Sabe, esse culto do Espírito é intencional. Nós queremos que você se envolva, aprenda no culto do Espírito para viver todos os cultos. Agora, à medida que ele avançava, quando lemos o texto, nós vamos descobrir isso. À medida que ele avançava, ia ficando cada vez mais fundo, ou seja, à medida que nós nos envolvemos, sabe, seguindo o fluir do Espírito Santo, o fluxo das águas do Espírito Santo, o poder e a presença de Deus, eles vão se tornando cada vez mais real e mais profundo em nossas vidas. Isso fica claro quando lemos a sequência do texto, versículo 4 até o 9, por favor. Ezequiel capítulo 4, verso 7, Ezequiel 47, de 4 a 9. Diz assim: ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Desta vez a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros. E ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. E aqui eu percebo algo. O desejo de Deus é que nós não nos estribemos mais no nosso próprio entendimento, como diz em Provérbios capítulo 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. O rio de Deus, representado pelo Espírito Santo, ele tem que ser tão intenso na nossa vida a ponto de não dar mais pé. Porque enquanto está dando pé, você decide o que você faz do seu jeito. Quando não dá mais pé, você vai ter que nadar de braçada no rio de Deus. E aí diz, ele me perguntou, quando o rio estava fundo demais e era necessário atravessar apenas a nado, porque não dava mais pé, diz, ele me perguntou, filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Escute o que eu vou dizer para você. Se ali o Senhor levou ele de volta, é porque ele já tinha passado por aquele lugar. Simples assim. Você não pode ir de volta para um lugar que você nunca foi, é ou não é? Ou seja, ele já tinha tido aquela experiência, ele já tinha passado por ali. Mas o texto diz, você está vendo, filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver, ou seja, se ele estava vendo agora é porque antes ele não via. Fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse, esse rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Eu declaro essa palavra, surgirá vida. Aonde as águas do Espírito fluírem, haverá vida, haverá vida. Não mais morte, haverá vida. Não mais tristeza, haverá alegria. Não mais esterilidade, haverá frutificação. Não mais dano, mas a bênção de Deus acompanhará você. Agora perceba que cada vez mais o rio crescia à medida que Ezequiel avançava. E ele me levou mais 500 metros. E ele me levou mais 500 metros. Significa o quê? À medida que Ezequiel avançava, o rio ia crescendo, aumentando em volume. Mais que isso, tudo o que era tocado por esse rio começava a ganhar vida. O texto deixa claro isso. Versículo 10 reforça ainda essa ideia e diz:
pescadores ficarão às margens do Mar Morto. Por quê? Porque antes o Mar Morto não tinha vida, agora foi tocado por esse rio, e peixes surgiram em abundância. Está dizendo o quê? Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde Engedi até Englaim. As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda a espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Aqui fala que onde as águas desse rio tocar, esse rio de vida, esse rio do Espírito Santo, as águas desse rio, onde elas passarem, elas curariam outras águas. Está dizendo que as águas do rio de Deus, elas tocariam o Mar Morto, e o Mar Morto não seria mais morto, seria um mar de vida. Está dizendo que onde as águas do rio de Deus passarem, vida vai nascer. Curaria, o texto diz, curará as águas do Mar Morto. Está dizendo o quê? Que aonde as águas desse rio tocar, sabe, vai curar outras águas, para que elas se tornem produtivas. Ou seja, está dizendo basicamente que a sua vida cheia do Espírito será um manancial de cura física, emocional e espiritual para outras pessoas. Você cheio do Espírito, você carrega a cura para os enfermos. Você cheio do Espírito, você leva a libertação aos cativos. Você cheio do Espírito, você leva a cura emocional àqueles que estão oprimidos. Você cheio do Espírito, você vai ser um portador de cura. Sabe, eu declaro os rios de vida de Deus fluindo através de você, levando cura a outras pessoas, pessoas do seu convívio. Ei, tem pessoas do seu convívio que, sabe, elas nem sabem, mas o que elas precisam é você que está carregando. Você carrega o que outras pessoas precisam. Você carrega o que pessoas do seu trabalho, o que pessoas do seu convívio, do seu relacionamento, você carrega o que elas precisam. O Deus que habita em você é suficiente para mudar a história da vida daquelas pessoas. Não as critique, seja você uma bênção na vida delas. Versículo 11 diz o seguinte: mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Aqui está deixando claro que brejos e pântanos continuariam salgados, ou seja, aonde as águas do rio tocassem, a água salgada se tornaria doce. Mas aqui está dizendo que algo permaneceria salgado. Parece até estranho, mas na Bíblia tudo tem um significado, tudo. E dentro desse contexto, os brejos e pântanos, eles representam os lugares onde o sal próprio para consumo, ele ficava depositado, ou seja, foi preservado algo que era próprio para ser consumido. Isso significa o quê? Que enquanto o rio de Deus fluir de você, levando cura para outros, haverá sabor para você desfrutar. O melhor dessa terra está reservado para você. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Está falando do quê? De uma recompensa, de uma vida que vale a pena ser vivida enquanto você serve outras pessoas. Escute o que eu vou dizer para você. Enquanto você serve outros, levando cura, levando alento, levando um conselho, ei, há um sistema de recompensas operando para você. Da onde ele está tirando isso? Da Bíblia. Deus mudou a sorte de Jó quando ele tirou os olhos do umbigo dele. Talvez tem pessoas aqui que estão prestes a entrar em um tempo novo de prosperidade em suas vidas, só não entraram porque estão olhando demais para o próprio umbigo. Versículo 12 diz assim: em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão. Sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês. A cada mês. A cada mês. Por que produzirão uma colheita a cada mês? Pois são regadas pela água do rio que nasce do... Quem é o templo? É você, querido.
seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. O texto está dizendo que junto desse rio de vida cresciam todo tipo de árvores frondosas, cujas folhas não murchariam, nem cairiam, antes elas dariam frutos de mês em mês. Queridos, o normal é dar fruto uma vez por ano, é ou não é verdade? Em alguns lugares do Brasil, tipo lá no Nordeste, onde há um sistema de irrigação, eles conseguem colher 2 vezes por ano. Agora, alguém consegue colher uma colheita por mês? Diga, consegue. Eu não estou falando de uma colheita natural, eu estou falando de uma colheita espiritual. Eu estou dizendo que Deus pode fazer a multiplicação do céu tocar a sua vida, para que do pouco sobeje, a ponto de você ver resultados na sua vida que poderiam levar 6 meses a 1 ano acontecerem em 1 mês. Aonde está escrito isso mais? Para estar ensinando essas coisas? Na Bíblia. Salmo capítulo 1, vá comigo para lá. Fala exatamente a mesma coisa. Salmo capítulo 1, versículo 1 a 3 diz isso. Diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Gente, a gente já podia ir para casa, não é verdade? Pastor, qual é o caminho da felicidade? É não ouvir conselho furado de carnal, não ouvir conselho furado de pessoas que trabalham com você, não professam a mesma fé que você. Você é uma influência, não receba a influência errada na sua vida. Deus te levantou para ser luzeiro e não para receber trevas. Está dizendo o que, pastor? Que eu devo cortar a volta dessas pessoas? Não, eu estou dizendo que se aproxime e seja luz. Feliz, sabe por que eu falo isso? É porque tem uns desavisados, crente, 10 anos de crente, 20 anos de crente, aí deu um BO no casamento, vai se aconselhar com o colega não crente, e o colega não crente, rapaz, aventura um pouco, experimenta outra mulher, quem sabe é melhor que a sua. Ou você acha que o não crente vai dizer o quê? Larga desse tribufu de uma vez, 20 anos. O que o não crente vai dizer? Isso. Aí tem crente tomando conselho com o ímpio, infeliz. Eu não estou profetizando, viu? Que você vai ser infeliz. Porque se está dizendo feliz é aquele que não segue o conselho do ímpio, está dizendo que infeliz é aquele que segue. Ok? Mas tudo bem, vamos voltar para cá. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E diz, ele é como árvore plantada à margem do... Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Sabe qual é o tempo certo? Sabe qual é o melhor tempo da sua vida? Sabe qual é o melhor tempo da sua vida? Ah, pastor, é aquele que está por vir. Nunca será aquele que está por vir se você não fizer do melhor tempo da sua vida hoje. Hoje é o dia que você pode tomar uma decisão. Hoje é o dia que você pode se posicionar em cima daquilo que você está ouvindo. Hoje pode definir o seu futuro. Hoje pode ser o start do melhor tempo da sua vida. Sabe, aqui está o segredo de ter uma vida próspera. Quem quer ter uma vida próspera aqui? Ah, já sei, vamos fazer a campanha da prosperidade. Você vem 21 dias na igreja, dá um dízimo bem gordo, uma oferta de Torá, e você vai ser próspero. Sabe o que é isso? Isso é discurso de pastor furela, falcatrua, pelandrão, como dizia a minha mãe que já partiu. É uma forma mal intencionada e manipuladora de manter as pessoas da igreja financiando desejos obscuros de líderes tortos. Você não tem que fazer campanha para ter o que Deus já te deu. Se você tem que fazer campanha porque você está dizendo para Deus que Ele não fez direito o serviço dele, você tem que dar uma ajudinha para Ele. Está comigo? Diga pela fé. Diga pela fé. Se você não tiver fé para receber hoje, tampouco adianta você fazer 21 dias de campanha. Está tudo bem? Você me ama ainda?
Aqui o texto termina dizendo, e ele prospera em tudo que faz. Ele prospera em tudo que faz. Agora, aqui está o segredo para ter uma vida próspera: ser cheio da palavra, para ser instruído pela palavra, porque o texto diz: aquele que medita na palavra dia e noite, ele será como árvore plantada junto a ribeiro de água. Ele dá fruto na estação própria e prospera em tudo que faz. Está dizendo o quê? Que nós precisamos, o segredo da prosperidade é ser cheio da palavra, para ser instruído pela palavra, e também ser cheio do Espírito, para ser guiado pelo Espírito. Cheio da palavra e guiado pelo Espírito. Diga, um segredo da prosperidade é estar cheio da palavra e ser guiado pelo Espírito. Pronto. Sabe, o interessante é que o Senhor disse a Ezequiel que aqueles que estão em contato com o rio de Deus, eles produzirão uma nova colheita a cada mês, como eu falei agora há pouco. E isso não é comum, queridos, não é comum. Sabe, está falando de uma fertilidade e de uma frutificação que só acontece aonde? Na presença de Deus, porque esses rios falam do que? Da presença de Deus. Na presença de Deus, a frutificação. Na presença de Deus, você faz mais com menos esforço. Na presença de Deus, Deus te dá ideias de coisas que levariam um ano, você pode realizar em semanas. Na presença de Deus está o que você precisa. E o texto também diz que suas folhas, elas teriam propriedades medicinais. Nós lemos isso aqui, que serviriam de remédio para curar outros. E termina dizendo que aonde esse rio passar, haverá vida. Ou seja, ele afirma que nós seremos muito mais efetivos nas mãos do Senhor, se nos mantivermos com uma vida cheia do Espírito. E eu queria que você ficasse de pé agora. Queria que você ficasse de pé. O Ministério de Música pode subir aqui. E eu quero te dar uns minutinhos, poucos, para você gerar esse ambiente dentro de você. Olha, escute o que eu vou dizer. Nós temos uma capacidade de Deus em nós para fomentar o aumento dessas águas do Espírito. Efésios capítulo 5 diz, eu vou ler para você. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20 diz: não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. E explica como: cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si. Sabe o que é cânticos espirituais? São cânticos em outras línguas. Ele diz, louvando ao Senhor de todo o coração com música. Não é louvar ao Senhor apenas, é louvar ao Senhor de todo o coração. Outra forma de encher do Espírito está na sequência, diz: por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo deem graças. Eu nunca vi um ingrato cheio do Espírito. Pessoas gratas são pessoas cheias de Deus. Pessoas gratas pelo que têm, terão o que desejam, porque foram aprovadas na gratidão do pouco, para poderem estar sobre o muito sem se corromper. Vamos nos encher do Espírito um pouco. Vamos adorar o Senhor. Comece a orar no seu lugar. Comece a orar e adorar, a salmodiar. Deixa o rio de Deus fluir em você. Isso. Movimente as águas do Espírito. Esse é o seu tempo com o Senhor. Você está no culto do Espírito. É um momento de você extravasar mesmo, de você deixar de lado os protocolos. Adore a Ele intensamente. Ore a Ele, portas se abrirão. Adore a Ele, intervenções acontecerão. Eu declaro um tempo de avivamento sobre essa igreja, um tempo de intensidade
Deixa o rio de Deus fluir. É o rio de vida de Deus, é o rio do Espírito Santo fluindo de dentro de você. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Jesus, nada mais me satisfaz. Nada mais, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Jesus. Deixa eu fazer algo diferente aqui, deixa eu fazer algo diferente. Gente, escute o que eu vou dizer para você. O culto acabou agora, tá? Considere que o culto acabou. Você não vai ter verbo news, não vai ter nada. Mas se você quer ser ativado pelo Espírito, corra para cá agora. Nós vamos impor as mãos sobre você. Rei, nós vamos impor as mãos sobre você. Você vai ser cheio do Espírito. Venha para cá. Vamos adorar o Senhor. Esse é o seu momento. Corra para cá. Ei, mergulhe no rio de Deus agora. Pode vir para cá. Venha para cá. Ei, esse é o seu tempo de intensidade. Esse é o seu tempo de intensidade nas coisas do Senhor. Nunca mais a sua vida será da mesma forma. Isso, pode vir para cá, fica aqui na frente. Os meninos podem vir aqui. Os meninos podem vir aqui, vamos impor as mãos sobre eles. Isso, receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus. Isso, receba de Deus. Ei, receba, seja cheio do Espírito agora. Ei, seja cheio do Espírito agora. Em nome de Jesus. Receba de Deus agora, receba agora. Em nome de Jesus. Receba agora, receba. Show. Isso. Mais de Deus. Receba. Receba de Deus. Mais de Deus, mais. Receba agora. Receba agora, receba. Ei, uma vida no Espírito. Receba agora um tempo de intensidade nas coisas do Senhor. Receba agora em nome de Jesus. Nunca mais a sua vida será da mesma forma. Hoje, o Senhor ativa em você. Ei, o start para um novo tempo na sua vida. Receba de Deus. Receba agora. Show que ele manda que ela baixar a bagaça. Não trouxe que ela baixar a bacana. Novos dons e talentos agora. Receba de Deus. Isso. Intensidade. Ei, vai ser mais fácil do que você imagina. Oh, receba de Deus. Show trocou a baixar a bagaça. Isso. Oh, sarabacala baixar a bacana. Receba. Em nome de Deus, receba de Deus. Show trocou a baixar a bagaça. Receba de Deus. Oh, intensidade nas coisas do Espírito para ver o que Deus já tem para sua vida. Esta calabachara bacana. Show. Isso. Receba de Deus. Chonra calabachara bacas. Isso. Show e amanda cantarama sonderei. Ei, é um novo tempo agora. Um tempo de intensidade. Oh, um tempo de uma vida no Espírito. Receba de Deus. Show e mandra que ela baixar. Show. Isso, receba de Deus. Chondra calabachara bacas. Choramandre que hasta chaya sandarás. Receba. Osso rebai alasta chandarai. Isso. Choque mandre que ela barrai. Receba. Ramano se que andre que ela barrai assuriandai. Ei, é hoje o início de uma fase de intensidade. Olhos espirituais abertos. Oh, percepções espirituais aumentadas agora em nome de Jesus. Show. Que mandre que ela baixar a bacas. Receba de Deus. Receba de Deus. Chore mandre que ela baixar a bacas. Oh, sonha lá sacharabás. Isso. Mais. Intensidade. Novos dons e talentos fluindo agora em nome de Jesus. Ei,
Receba de Deus. Oh, instruções do Espírito para uma nova fase na sua vida. Ei, é um tempo de transbordar. Oh, é um tempo de transbordar. É um tempo de experimentar o que você nunca experimentou antes. Vamos adorar o Senhor. Adore Ele, adore Ele, adore Ele. Não seja um espectador, se envolva. Se envolva no que Deus está fazendo. Se envolva no que Deus está fazendo. Sobre todo ser, Ele derrama o seu poder, o seu poder em nós, seu poder em nós. É neste lugar em Deus, é neste lugar em Deus, é neste lugar em Deus que você vai experimentar o que você nunca experimentou. Se resolvendo agora por causa do ambiente que você está honrando. Ei, o ambiente que você honra é daquilo que está disponível nesse ambiente que você recebe. Nada mais. Receba cura agora. Receba cura nas suas emoções agora. Mentes atribuladas. Oh, receba da quietude do Espírito. Receba da paz que excede o entendimento agora, em o nome de Jesus. Oh, receba cura no corpo agora. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu libero uma palavra de cura sobre você agora, na autoridade do nome de Jesus. Repreendo todo espírito de morte, repreendo todo espírito de enfermidade e declaro o poder curador de Deus sobre a sua vida agora, da cabeça à planta dos pés. Eu anulo o poder da morte sobre a sua vida. Xeremandre que alabaçonda racindirias de rei. Oh, rabaxoia manda cantar abaçondarai. Ei, alasta xarabacanda racindirias de rei. Escute o que eu estou dizendo pelo Espírito. O ambiente que você honra, espiritualmente falando, o ambiente que você honra é daquilo que está disponível nesse ambiente que você recebe. Eu sei que Deus tem coisas para a sua vida. É necessário que você honre o ambiente para que aquilo que está disponível no ambiente toque você. E a sua vida nunca mais será a mesma. Sua vida nunca mais será a mesma. Sua vida nunca mais será a mesma. Receba, os céus estão abertos sobre esse lugar. Os céus estão abertos sobre este lugar. Ei, elas oh, receba da parte do Senhor intervenções agora. Intervenções em áreas que estavam travando a sua vida. Eu sei que tem pessoas aqui que estão num ciclo de derrota e fracasso. Parece que as coisas não funcionam, parece que nada dá certo, parece que tudo funciona para os outros e nada para você. Hoje, se você decidir honrar o ambiente que está nesse lugar, esse ambiente vai tocar a sua vida e você vai entrar em um tempo de facilidades divinas, em um tempo onde o Senhor vai acelerar processos na sua vida, aonde o Senhor vai tornar as coisas mais leves e ideias virão para resolver questões que você não sabia como resolver. Eu declaro isso sobre a sua vida pelo Espírito da profecia. Sondre que abaçonda raça, nerecanda labaçonda recalabaxara bacanda rai, sorimandre que abaixara bacas. Obrigado, Pai. Eu despeço meus irmãos debaixo da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu declaro que eles viverão, Pai, intensamente as coisas espirituais. Eu declaro um tempo de ativação no Espírito, um tempo de dons espirituais sendo compartilhados com a tua igreja. Eu declaro um tempo, Pai, onde o Espírito de sabedoria e de revelação vai fluir na vida dos meus irmãos como nunca antes fluiu. E eles se perceberão fazendo coisas que achavam que não conseguiam fazer. Pelo Espírito do Senhor, eles farão, eles falarão, eles conseguirão, eles entrarão em lugares pelo Espírito do Senhor, porque Tu és aquele que abre e ninguém fecha. Tu és aquele que abre e ninguém fecha. E eu encerro esse culto dizendo: hoje
Deus abriu portas no reino do Espírito, que você vai vê-las abertas no reino natural. Hoje, Deus abriu portas no reino do Espírito, que você vai vê-las no reino natural, porque aquele que abre e ninguém fecha, agiu neste lugar. Receba isso em o nome de Jesus, amém e amém. Vai